Quando surge, família Palmeiras, ligar aqui no nosso canal Verdão Info. Vamos falar do último jogo do Verdão na Copinha, Palmeiras 4, Oeste 1. Jogo mais difícil aí dessa primeira fase, né, que é a fase de grupos. Apesar da goleada, o Oeste impôs um ritmo legal no primeiro tempo, conseguiu equilibrar as ações depois de sair atrás do placar, e aí o Verdão foi construir o placar mais elástico no segundo tempo, como tem acontecido, né? Como aconteceu durante toda a fase de grupos, lá na estreia contra a Queimadense, apesar da goleada por 7-0, Verdão meteu 2 gols no primeiro tempo e depois construiu mais 5 no segundo. Na segunda partida contra o União ABC do Mato Grosso do Sul, o Palmeiras fez apenas um golzinho na primeira etapa e aí no segundo construiu mais 3 gols e não foi diferente contra o Oeste. Só que a diferença é que o Palmeiras saiu na frente com o Thales, aliás, mais um gol importante do Thales, né, que vem sempre marcando esses gols decisivos, importantes, aquele gol que coloca sempre o Palmeiras à frente do placar. Então o camisa 9 abriu o placar em Barueri. A diferença é que contra o Oeste a etapa inicial terminou empatada. E aí no segundo tempo, sim, o Verdão construiu 3 gols, mas o jogo teve uma história diferente, né? Várias peculiaridades por conta da chuva, por conta do apagão no segundo tempo, né? Os refletores da Arena Barueri completamente apagados, jogo paralisado por quase 1 hora, né? Então tivemos muitos ingredientes nesse jogo e o Estevão, mais uma vez, foi um papel fundamental para o Palmeiras construir mais uma vitória e chegar a 9 pontos ganhos. O Verdão é uma das principais equipes, foi, né, uma das principais equipes na fase de grupos, com 9 pontos, né, em 3 jogos, ou seja, 100% de aproveitamento. Já sabemos o próximo adversário, inclusive, o Verdão joga contra o Sport. Claro que a gente vai fazer um esquenta também para esse jogo. Palmeiras Sport Recife neste sábado, amanhã, hein? 5h15 da tarde, na Arena Barueri. O Sport ficou em segundo do seu grupo, mas está invicto, tá? Então foram 7 pontos ganhos para a equipe de Recife na primeira fase, 2 vitórias e o empate. Então agora o Verdão precisa ganhar, claro que pode passar nos pênaltis também, né? Mas acho que ninguém quer essa emoção. Já é mata-mata, hein? Já é mata-mata de copinha, ou seja, na verdade só mata, né? Porque é um jogo só, perdeu, cai fora. E vale lembrar uma coisa interessante, ó, o Verdão marcou, portanto, 15 gols nessa fase de grupos da Copinha, né? 7 contra a Queimadense, 4 contra a União ABC e mais 4 contra o Oeste. Então, ou seja, 15 gols foi a melhor marca do Palmeiras na história da competição nos 3 primeiros jogos, né? Ou seja, na fase de grupos. Então, parabéns para as crias que vão quebrando cada vez mais recordes. E claro, como eu sempre venho atualizando desde os últimos vídeos, agora 18 vitórias consecutivas na história da competição. Isso também já é um recorde, incluindo todas as equipes. Bom, vamos lá então com a escalação do Palmeiras. Tivemos poucas mudanças em relação ao último jogo. Eu até esperava mais mexidas em relação à última partida, até para você poupar alguns jogadores para o mata-mata e também para dar ritmo, né? Alguns atletas aí que poucos minutos ganharam até aqui na Copinha, alguns nem jogaram ainda, mas o Lucas Andrade promoveu poucas mudanças. Então vamos lá, o Aranha jogou no gol, com o Ednei na lateral direita, e aí já é uma mudança, né? Porque o Gilberto jogou os 2 primeiros jogos, o Ednei foi testado agora e foi bem, deu assistência para o gol do Thales, inclusive o nosso lateral direito. Na zaga seguiu, né, a mesma dupla do último jogo, Pedro Felipe ao lado do Talisca. Aliás, quero destacar o jogo do Pedro Felipe, talvez uma das principais partidas dele com a camisa do Palmeiras, foi muito bem o nosso xerife. E na lateral esquerda, o Arthur. A gente vai ver que o Ian segue fazendo aquele papel de meio campista, mais ou menos um segundo volante ali. Então vamos lá para o meio, porque a gente vai encontrar ali o Léo, né, que é o camisa 5, não tinha jogado o último jogo, essa é mais uma mudança, pelo menos em relação à última partida. Mas o Léo é titular do Palmeiras, né? Foi titular na estreia, agora volta à titularidade e para mim, ó, não quero até a opinião de vocês, mas o Léo, para mim, assim, eu coloco como um dos melhores em campo, mas eu falaria que o Léo foi o melhor em campo para mim. Ele começou a jogada do gol do Thales, daqui a pouco a gente vai assistir, começou a jogada também do gol do Vareta, né? Ele que sempre desafoga os jogos, né? É um jogador ambidestro, sempre falo aqui da facilidade do Léo em bater com as 2 pernas e desafoga várias vezes, encontra um ponta muito bem posicionado, daí o ponta dá assistência, ele sempre dá aquela pré-assistência, né? Consegue lançamentos, bolas longas, assim que a gente não imagina, né? Um jogador que domina o meio-campo, foi bem defensivamente também, travando vários chutes de atacantes do Oeste. Então, para mim, o Léo acabou com o meio-campo ali, foi muito bem nosso camisa 5 e tem um novo companheiro, pelo menos a princípio, que é o Ian, né? Ian, lateral esquerdo de origem, tá jogando pelo menos algumas partidas, alguns minutos, né? Dessa vez ele começou mesmo no meio-campo. Quero a opinião de vocês também, se vocês seguiriam com o Ian ali no meio. Eu já posso dar minha opinião aqui, a minha dupla de volante seria Léo e Patrick, não faria mudanças radicais aí não, né? Desde o ano passado o Léo e Patrick vem atuando muito bem e deixaria
o Ian na dele ali como lateral esquerdo, é lá que ele costuma dar suas assistências, costuma praticar o seu futebol que a gente conhece, né? O futebol do Ian que já vem há alguns anos sendo o líder de assistências do Sub-20 no ano. No ataque foi desfeito o quarteto, né? Tivemos o mesmo quarteto nas duas últimas partidas e dessa vez contra o Oeste, o Alan perdeu a vaga para o Riquelme. Pode ter sido um teste também, né? Até porque o Alan entrou no segundo tempo e entrou bem. Mas então o quarteto de frente dessa vez foi Riquelme, Estevão, Thales e Cauã Santos. Bom, o Palmeiras abriu o placar então com o Thales, né? Segundo gol do nosso camisa 9 na copinha. A gente vai ver que a assistência foi do Ednei, né? Cruzamento certeiro ali para o gol do nosso camisa 9, o cara dos gols importantes aí do Palmeiras, mas a gente vê também que quem desafoga o jogo ali, como eu falei agora há pouco, é o Léo, né? O Léo de perna esquerda consegue achar muito bem o Ednei e aí o lateral direito cruza para o gol do Thales. Então Palmeiras 1-0, o Verdão construiu um ritmo muito legal no primeiro tempo. Falei do Léo, né, que participou bem defensivamente e ofensivamente. O Léo quase faz o dele também, hein? Seria sensacional se ele terminasse com um golzinho na partida, merecia, parou no goleiro, uma jogada até parecida com o gol, né? Teve bola na trave do Cauã Santos também, uma bomba de fora da área. Então o Palmeiras poderia sim ter construído até uma vantagem maior na primeira etapa, mas o que aconteceu? O Oeste acabou equilibrando as ações, né? Ficou só 1-0 para o Palmeiras ali, né? Até meados do primeiro tempo, e o Oeste aproveitou para fazer esse gol aí, gol de escanteio, né? Gol do Raisson de cabeça, camisa 8 do Oeste, acabou empatando a partida na primeira etapa e, inclusive, o Oeste terminou o primeiro tempo com mais tentativas de finalização do que o Palmeiras, apesar de não ter assustado tanto assim o Aranha, né? As finalizações do Palmeiras a gente viu foram mais perigosas, mas a rigor, na frieza muitas vezes dos números, mostram ali que o Oeste equilibrou sim as ações na primeira etapa. Para o segundo tempo, o Lucas Andrade mexeu duas vezes. Saiu Talisca, entrou Vitor Reis. Talisca oscilou um pouquinho no primeiro tempo, né? O Pedro Felipe foi melhor que ele. Eu sempre falo que na zaga tá difícil da gente montar essa dupla aí, né? Para mim, o Vitor Reis tem que ser titular e o Pedro Felipe, talvez pelas atuações, poderia ganhar essa vaga do Talisca, mas vamos aguardar, né? Tem o Benedetti ainda que não ganhou minutos também, que é um baita zagueiro, além do Vareta, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o Vareta, que atuou numa outra posição no segundo tempo. Mas, então, no intervalo entrou Vitor Reis no lugar do Talisca e também saiu o Cauã Santos para a entrada do Alan. E esses dois jogadores foram bem. Inclusive o Vitor Reis foi quem começou a jogada do gol do Palmeiras logo aos 40 segundos, porque o Estevão sofreu pênalti, tirou essa linda jogada da cartola aí, né? Passou por 2, 3 marcadores do Oeste e sofreu a penalidade. Então, ou seja, o Estevão, de sumido um pouquinho no primeiro tempo, em 40 segundos decidiu, sofreu e converteu a penalidade na Arena Barueri. E aí desafogou o jogo, né? Aí foi um gol na hora certa, né? Muita gente fala, né, que não tem gol na hora certa, é importante você marcar, mas assim, esse gol foi sim na hora certa, porque depois, cara, logo depois caiu uma tempestade em Barueri, já tava chovendo, né? Mas o estado do gramado começou a ficar muito pior, estava difícil de jogar depois disso, e apagou a luz em Barueri também, né? Então, ou seja, o jogo ficou parado quase uma hora, 50 e poucos minutos ali. Então, assim, a hora certa de fazer gol era bem no comecinho do primeiro tempo mesmo, antes dos 7 minutos, que foi o tempo que acabou a energia, e o Palmeiras foi lá e conseguiu, com a genialidade, né, do nosso camisa 10, o Estevão, que chega a 4 gols na Copinha, é o artilheiro do Verdão nesta edição e vai brigar pela artilharia geral. Bom, depois da paralisação, claro que alguns jogadores saíram, né? O estado do gramado bem ruim, a gente até imaginava um jogo mais ríspido também, né? O jogador gosta de dar carrinho quando tá o gramado nesse estado, e foi o que aconteceu, né? Depois da paralisação, realmente os jogadores do Oeste perderam a linha lá em alguns momentos, mas não tivemos nenhuma expulsão. Só que, claro, o Estevão saiu, né? O Estevão saiu para a entrada do Vareta, e daí o Vareta foi jogar de lateral esquerdo, cara. O Vareta foi jogar de lateral, colocando o Arthur mais à frente, né? Porque a gente vai ver que o Ian também saiu para a entrada do Vitor André. Então, o Vitor André e Léo formaram a dupla de volantes. Na frente ficou Arthur, Riquelme e Eric Belé. O Belé entrou no lugar do Thales, tá? Com o Alan mais no meio ali também. Belé entrou bem, viu? A gente vai ver o gol do Vareta agora. O Léo aciona o Vareta como lateral esquerdo ali, ele tenta o cruzamento, a bola vai direto para o gol e acaba morrendo dentro do gol ali, né? Porque o goleirão falhou. O Eric Belé até atrapalha um pouco ele ali, dá para ver isso. E aí o Palmeiras consegue fazer esse terceiro gol poucos minutos depois da bola voltar a rolar. E aí teve mudança também. A última mudança do Lucas Andrade foi a entrada do Luigi no lugar do Arthur, já que o Arthur estava jogando mais à frente, né? O Luigi entrou como centroavante, o Belé, que estava uma espécie de camisa 9, veio um pouquinho para a ponta, é outro jogador bem polivalente, né? E aí coube ao Luigi, nosso artilheiro, o artilheiro do Sub-17 do ano passado, marcar seu primeiro gol na Copinha
deste ano, aproveitando o cruzamento do Riquelme. O Alan se jogou na bola, aproveitou, deu assistência para o gol do Luigi, aí ficou fácil para o nosso goleador. Primeiro gol dele na Copinha, repito, gol importante, gol do 4-1 em Barueri, importante para ele, né? Porque para buscar de repente até uma titularidade, a gente esperava que o Luigi fosse iniciar a Copinha como titular, ele acabou iniciando a competição machucado, né? Se lesionou durante a preparação, e aí no segundo jogo contra a equipe do União já voltou, e agora no terceiro jogo já marca esse gol que vai dar moral para ele certamente no mata-mata. Então tá aí, foi assim que as crias da academia construíram mais uma goleada na Copinha. Próximo compromisso será neste sábado contra o Sport às 5h15 da tarde na Arena Barueri. Então comenta aqui embaixo se vocês gostaram da atuação dos nossos garotos, se esperavam essa dificuldade no primeiro tempo, a atuação do segundo tempo, né, como vem sendo de praxe, o Verdão constrói muitos gols na etapa final, e também essas mudanças de posição de alguns jogadores, né, Lucas Andrade fazendo alguns testes, por exemplo, o Vareta na lateral esquerda, o Ian como um volante ali, um segundo volante, o Eric Belé atuou alguns minutos como centroavante, enfim, tem muita coisa pra gente falar aqui, disputa na lateral direita, Ednei Gilberto, disputa na zaga, o Vitor Reis, Talisca, Pedro Felipe, enfim, comenta tudo aqui pra gente debater na aba dos comentários e deixa o like se gostou do vídeo, fechou? Tamo junto, galera, valeu, até mais!